Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos dar início ao nosso culto nessa noite. É um prazer estar com vocês, entrando no seu lar nessa noite. Reúne a família, vamos estar louvando, exaltando, glorificando ao Senhor nessa noite. Celebrando o Senhor, Rei dos Reis. Aquele que está vivo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje é o culto da ressurreição, o dia em que Jesus ressuscitou. Então, queridos, eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 28. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos fazer essa leitura bíblica dessa noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos dito. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Aleluia! Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, queridos. Hoje vamos celebrar o Senhor nesse culto da ressurreição. Vamos celebrar e adorar o Rei dos Reis, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Eu quero convidar você nesta hora a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você agora, querido, a se prostrar diante do Senhor. Aleluia! Feche seus olhos, comece a adorar Ele. Comece a adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que morreu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo plano maravilhoso do Senhor para conosco. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e um dia também nós venceremos. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter cumprido o teu propósito em nosso favor. Essa noite nós nos reunimos como igreja santa, como a noiva do Cordeiro, para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor. E nós nos prostramos agora na tua presença santa, assim como tuas filhas naquele dia, Senhor, ao te ver depois de ressuscitado, ó Deus, se renderam aos teus pés e te adoraram. Nessa noite nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto nessa noite. Fica conosco, nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, queridos. Quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos estar celebrando e adorando ao Senhor. Celebre ao Senhor conosco. Se coloque de pé onde você estiver. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Que você possa fechar seus olhos nesse momento e sentir a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Deus está te visitando nesse momento. Sinta o toque do Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Declara, igreja. Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Amém, igreja. Então, chegou um dos momentos mais importantes, né, do nosso culto, nesta noite, que é a hora da palavra do Senhor. O alimento espiritual, o alimento vindo dos céus. E nesse momento, eu convido nosso querido pastor Jerônimo para estar aqui, que irá trazer a palavra de Deus nessa noite. E nesse momento, gostaria de orar pelo pastor, pedir a Deus para que Deus esteja no controle de tudo nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Deus, por mais essa noite na tua presença, Pai. Deus, está aqui o teu filho, o teu servo, pastor Jerônimo. Deus, que o Senhor esteja tomando posse do teu filho agora neste momento, Pai. Vem retirando daqui tudo aquilo que não vem de ti, Senhor,
E nós te pedimos, Pai, que seja sempre feita a tua vontade em nosso meio, Deus. Pai, fala aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, também eu peço que o Senhor esteja visitando cada filho teu que está nos assistindo nessa noite, Pai. Deus, vai limpando o coração do teu filho, vai retirando todo o pensamento contrário, Deus, para que eles venham entender a tua palavra nessa noite, Pai. Deus, que a tua palavra seja como semente aos nossos corações, que a partir dessa palavra, nessa noite, já possa gerar frutos, Deus, e que essas pessoas que vão ouvir a tua palavra nessa noite, possam terminar esse culto de uma forma diferente, Deus, que elas possam terminar esse culto de uma forma diferente, restaurada, para a honra e glória do teu nome, Deus. Pai, está aqui teu filho, que o Senhor possa estar fazendo dele o melhor nessa noite, Pai. Que sejam palavras tuas, Senhor, e não dele, Pai. E que seja sempre feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Anderson. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós estamos felizes em poder participar desse culto nessa noite também, mais uma vez, só que desta forma, mais uma vez, distante, né, dos irmãos, perto, através das nossas orações, perto, através das mídias sociais, que agora nós nos juntamos nesse momento, mas tão longe daquele abraço, tão longe daquele aperto de mão, não é? A saudade é enorme, irmãos. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Então, um abraço em todos os irmãos nesta hora. E que Deus, nesta hora também, como o irmão Anderson orou nessa noite, né, possa abraçar cada um dos irmãos também com a sua palavra. Que a palavra do Senhor possa falar profundamente aos nossos corações nessa noite. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Amém, queridos? Se tiver alguém sem Bíblia aí na sua casa, providencie aí uma Bíblia, então chega junto e compartilha a sua Bíblia com a pessoa que está do seu lado aí. Então, Lucas capítulo 23, a partir do verso 39, diz assim o texto da palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, prendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Senhor Jesus possa aplicar a sua rica e gloriosa palavra aos nossos corações nessa noite. Amém, queridos? Irmãos, como nós já falamos no início do nosso culto, hoje é o culto da ressurreição. Estamos no período da Páscoa, domingo da ressurreição, o dia que Jesus venceu a morte. Amados, você sabia que o maior temor do homem, o maior medo do homem é a morte? A morte hoje é o maior temor do homem, não é? Quantos de nós hoje somos capazes de vencer a morte? Irmãos, então, durante todo o tempo da existência humana, o maior temor do homem é a morte. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o teu Senhor, venceu a morte, aleluia, venceu a morte, aleluia, no terceiro dia, no domingo de Páscoa, Jesus venceu a morte.
Por isso que nós devemos celebrar o nosso Senhor. Queridos, estamos no período pascual. A Páscoa, irmãos, não é? O que é que a Páscoa simboliza? A Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passar por cima, passar além. Então, queridos, a Páscoa foi instituída lá ainda quando o povo hebreu estava cativo no Egito. E Deus instituiu, Deus formalizou esse plano maravilhoso para o povo hebreu, para livrar o povo da escravidão. E aí, queridos, Deus instituiu 10 pragas, e uma das pragas que Deus instituiu foi exatamente a Páscoa. Onde, naquela noite de Páscoa, o anjo ia passar nas terras do Egito, e todo primogênito daquelas famílias, todo primogênito seria morto. Quando o anjo naquela noite passasse, o anjo da morte, era uma praga, era uma pandemia, era uma epidemia. Só não posso dizer para os irmãos que era a Covid-19. Mas era uma pandemia. O anjo da morte ia passar naquela noite, iria matar todos os primogênitos. Mas Deus, no seu plano maravilhoso, para livrar o seu povo, para salvar o seu povo, Deus pediu que matassem um cordeiro, macho, sem defeito, e pegasse do sangue dele, e marcasse as brechas, as vergas da sua porta, com o sangue do cordeiro. A casa que tivesse marcada com aquele sangue, o anjo da morte não entraria, a pandemia não entraria. Não havia morte naquela casa. E aí Deus, assim fizeram os servos, assim fizeram a família que cultuava, que adorava ao Senhor. E naquela noite, irmãos, como prometido pelo Senhor, o anjo da morte passou. O maior terror da humanidade, o maior medo da humanidade aconteceu, a morte. O anjo da morte passou. E todos os primogênitos foram mortos daquela família onde não tinha o sangue do cordeiro. Hoje estamos vivendo um período pascual. E hoje, exatamente, hoje, é o dia da ressurreição. O dia em que um homem chamado Jesus venceu a morte. O Rei dos Reis venceu a morte, venceu a pandemia, venceu o maior medo do homem, que é a morte. Então, queridos, quero convidar os irmãos a, juntamente conosco, meditar no tema proposto pelo Senhor para nós nessa noite. Um Deus amoroso que restaura o que está abatido, o que está quebrado. O tema da minha mensagem nessa noite é: um Deus amoroso que restaura o que está abatido, o que está quebrado. Queridos, quando nós vamos ver o texto, a mensagem das últimas horas de Jesus, e eu quero convidar os irmãos nessa noite a focar, a colocar sua mente, a sua visão para as últimas horas de Jesus, para essa Páscoa, para a última Páscoa de Jesus na terra como homem. Então quero convidar os irmãos a focar nas cenas seguintes que nós podemos enxergar na palavra do Senhor. Irmãos, e aí nós vamos ver como Jesus estava se sentindo naqueles últimos momentos da vida dele. Principalmente nas últimas 24 horas de Jesus. Você já parou para pensar? Queridos, foram momentos de abandono. Foram momentos de medo.
foram momentos de tribulação, foram momentos angustiantes, foram momentos de ansiedades, foram momentos de dores, foram momentos de traição, onde muitos traíram Jesus, onde muitos abandonaram Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim também como Jesus se sentiu naqueles momentos? Eu fico imaginando quais eram os sentimentos de Jesus naquele momento de aflição, naquele momento de tristeza, momento de abandono. Quantas vezes nós nos sentimos assim sozinhos também como Jesus estava se sentindo? Quantas vezes nós nos sentimos angustiados e esquecidos pelos nossos amigos? Quantas vezes nós nos sentimos, irmãos, abandonados pelos nossos próprios parentes? Os nossos irmãos em Cristo desaparecem. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que mesmo nos momentos difíceis da sua vida, existe alguém que nunca nos desampara. Aleluia! Queridos, nos momentos difíceis, existe um que nunca vai te abandonar. Mesmo numa cruz, mesmo se for tempo de pandemia, mesmo em tempo de morte, mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo, queridos, de adversidade, Ele nunca vai te desamparar. Aleluia! Jesus foi abandonado por alguns dos seus amigos. Os apóstolos de Jesus, na hora da sua angústia, com medo de serem reconhecidos pelos soldados romanos, irmãos, preferiram estar longe naquela hora da crucificação. Olha o que é que diz o versículo 26 do texto que nós acabamos de ler. Quero compartilhar, quero convidar você a ler a sua Bíblia comigo nesta hora. Versículo 26 do capítulo 23 de Lucas. Diz assim: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. O texto da palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer que um certo sirineu que vinha do campo, um homem chamado Simão, que não era discípulo de Jesus, que não era seguidor de Jesus, que não era da igreja de Jesus, que não era da família de Jesus, que não tinha nenhuma relação pessoal com Jesus, que não tinha relação alguma com Jesus. Era um homem que estava ali, queridos, apenas para ver, para participar daquele momento de Páscoa, e foi olhar a crucificação de Jesus. A Bíblia diz que uma pessoa estranha, as pessoas pegaram ele, queridos, à força, e o fizeram ajudar Jesus. Jesus estava completamente desprezado, abandonado, sozinho dos seus amigos. Muitos, queridos, dos que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, em certo momento das suas vidas, foram abençoados pela palavra, por um milagre de Jesus. A Bíblia conta a história de um soldado chamado Malco, você lembra? Um soldado que estava com aquela escolta dos sacerdotes que foram ao monte prender Jesus. Quando chega lá, queridos, aquela escolta para prender Jesus, a Bíblia diz que um dos discípulos de Jesus salta com a espada na mão e corta a orelha daquele soldado chamado Malco. Mas a Bíblia diz que Jesus, na hora, coloca a mão naquela espada daquele discípulo, repreende aquele discípulo, e no mesmo momento pega aquela orelha daquele soldado e coloca ela de volta no lugar. Um grande milagre, aquele soldado ali
pôde participar, pôde passar por um grande milagre de Jesus. Queridos, como aquele soldado chamado Malco se sentiu quando ele tinha ordem de prender Jesus, e depois de um grande milagre que Jesus fez na vida dele, ele ainda, queridos, teve que prender Jesus, levar Jesus preso. Qual foi o sentimento naquele soldado chamado Marcos? Jesus, queridos, morreu com a maior pena de morte que um ser humano possa ter sofrido. Jesus foi crucificado, queridos, passando por um grande suplício, passando por grande tribulação, muito mais do que essa pandemia. Então eu quero dizer para você nessa noite, está sofrendo, está angustiado, está amargurado, tenha certeza de uma coisa: o teu Senhor passou por muito maior dificuldade do que essa, sofreu muito mais do que a humanidade está sofrendo nesse momento. Então Ele sabe o que você está vivendo. Temos, queridos, muitas vezes agido assim como essas pessoas. Quantas vezes nós agimos como esses discípulos de Jesus? Quantas vezes nós agimos assim, queridos, como esse soldado Malco? Quantas vezes nós temos agido assim, queridos, como esse certo sirineu que foi pego à força para poder fazer uma obra de caridade, uma obra para a humanidade, uma obra de caridade para as pessoas. Quantas vezes nós temos agido assim, queridos? Mas, mesmo assim, agindo dessa forma como os discípulos agiram, agindo assim como essas pessoas têm agido ainda hoje, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus ainda não desistiu de você. Jesus não desiste de você. Ele vai até o último momento, queridos, para te abençoar, para te salvar, para te restaurar. Nesse momento, queridos, de agonia na cruz, naquele momento da crucificação de Jesus, nós podemos ver ainda ações diferentes de pessoas, como as pessoas agem no tempo de hoje. Queridos, e eu sempre digo que é as nossas ações que vai definir o nosso futuro. São as nossas ações, não importa o tempo, não importa o momento, não importa que situação, não importa onde nós estamos, não importa se nós estamos no meio de uma pandemia, não importa se nós estamos vivendo no meio da Covid-19, não importa se nós estamos pregados numa cruz, não importa se nós estamos desempregados, não importa se nós estamos empregados, não importa onde nós estamos, o que importa, queridos, são as nossas ações e atitudes, queridos, e nós só podemos perceber nessa noite, diante desse quadro que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor, queridos, momentos onde pessoas tomam diferentes atitudes e ações e escolhem o seu futuro. Queridos, então nós podemos ver as atitudes das pessoas nessa cena da crucificação. Olha o que é que Jesus diz, o que é que Jesus faz. A Bíblia diz que naquela cruz Jesus faz uma oração. No versículo 34, nós podemos ver a oração de Jesus, quando ele diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Olha, queridos, a atitude de Jesus naquela cruz, atitude de perdão. Jesus, mesmo sendo crucificado, ainda estava perdoando os seus ofensores. E os malfeitores que estavam com ele, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Podemos ver as atitudes desses malfeitores. Existem atitudes, querido, na vida do homem, que são atitudes que geram morte eterna, atitudes e ações que levam as pessoas para a morte eterna. Olha o que é que diz, queridos, o versículo 39, diz assim o texto da palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós também. Queridos, olha quantas atitudes, queridos, de morte, atitude, queridos, para levar o homem para a morte eterna. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que nos impede de Ele nos ouvir. Queridos, atitudes deste homem, podemos ver algumas atitudes de morte. Primeira atitude deste homem malfeitor, esse homem blasfemava contra Jesus. O texto diz que ele blasfemava contra Jesus. A segunda atitude que esse homem fazia, esse homem zombava de Jesus, atitude de zombaria. A outra atitude que esse homem fazia, esse homem tinha atitude de incredulidade, esse homem tinha atitude de desprezo. Esse homem, queridos, desprezou, blasfemou, zombou de Jesus, quando ele dizia: não és tu o Cristo, salva-te a ti nós e a mesmo também. Queridos, atitude de incredulidade. Esse homem não cria, não confiava, não recebia, não aceitava Jesus como Deus, nem como Senhor e Salvador. Queridos, são atitudes assim que podem levar o homem para o reino da maldade. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, diz assim um texto da palavra do Senhor: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, essas atitudes desse homem, que últimos momentos de sua vida foram atitudes de morte eterna. A segunda cena que nós podemos ver é a atitude de outro malfeitor, estando sob a mesma sentença, estando sob a mesma situação, estando sob a mesma pandemia, estando sob a mesma condenação, queridos, mas com atitudes diferentes. Olha o que é que diz o versículo 40 da palavra do Senhor: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Eu vou ler de novo, queridos. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença, queridos. A única voz, nós podemos ver nesse versículo, nesta hora, a única voz que defendeu a Jesus na cruz, foi o único homem que, estando, queridos, em um momento difícil da vida dele, não era discípulo ainda, não andou com Jesus, queridos, o único que pôde naquela hora levantar sua voz e testemunhar de Jesus. Existem atitudes da nossa vida, irmãos, que vai definir o nosso futuro, como já falei antes. Eu posso ver nesse versículo, queridos, e na história desse homem, que esse homem se apressou, ele correu, não tinha mais tempo, estava nos últimos momentos da sua vida e deu pelo menos 3 passos para mudar a história da sua existência. Primeiro passo desse homem, esse homem deu passos para a sua salvação, que talvez seja necessário para você, que seja, queridos, necessário você tomar nesse tempo de pandemia. Primeiro passo que esse homem deu, o texto da palavra do Senhor diz que esse homem creu no Senhor Deus, esse homem reconheceu a soberania de Jesus, houve um reconhecimento da soberania de Jesus como Deus. Ele creu, ele temeu a Deus nesse momento, quando ele diz, querido, nem ao menos temes a Deus. Esse homem diz, nem ao menos teme a Deus. Olha para Jesus e diz, esse homem é Deus, você não teme nem a Deus nessa hora. Lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 24, a palavra do Senhor nos ensina, Jesus nos disse certa vez: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele disse, quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê em Deus, naquele que me enviou, tem a vida
eterna. E esse homem reconheceu a soberania de Jesus e creu em Jesus. A segunda atitude, queridos, que esse homem tomou, ele se apressou para a sua salvação porque não tinha mais tempo. Ele confessou os seus pecados com palavra. Olha o que é que diz o verso 41 e o verso 42. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Queridos, esse homem confessou os seus pecados com palavra. Esse homem dizia: olha, homem, nós na verdade com justiça, nós recebemos o castigo que nossos atos merecem. Nós somos pecadores, nós erramos, nós vivemos durante esse tempo uma vida que não agradou ao Senhor, mas este que está aqui do nosso lado, ele não fez nenhum mal. Queridos, é necessário confessar os nossos pecados com palavra. E esse homem confessou os seus pecados com palavra diante de toda aquela multidão que estava ali, queridos, assistindo a crucificação de Jesus, diante de toda aquela multidão que estava ali crucificando Jesus. Este homem, queridos, ele confessou os seus pecados diante daquela multidão. E como eu já frisei nessa noite, Isaías 59, capítulo 2, diz assim um texto da palavra do Senhor, queridos. Ele diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que ele não te ouça. Queridos, Deus não escuta pecadores. Deus não ouve blasfemadores. Deus não ouve, queridos, incrédulos. Deus não ouve zombadores. Deus não ouve quem anda zombando. Queridos, se nós prestarmos atenção, o texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que enquanto aquele homem que estava do outro lado começou a zombar de Jesus, começou a blasfemar de Jesus, Jesus não deu nenhuma resposta para ele. Jesus não falou nada para ele. Sabe por que isso aconteceu, queridos? Porque Jesus não o escutou. Jesus não escuta blasfemadores. Jesus não escuta incrédulo. Deus não ouve, queridos, aquele que zomba da palavra dele. Jesus não escutou aquele homem, porque Jesus, queridos, não escuta. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, queridos, que quando esse homem chamado Dimas, quando ele, queridos, confessou os seus pecados com palavra, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Queridos, quando esse homem confessou a Jesus, quando ele falou essas palavras naquela cruz, a palavra do Senhor nos diz, queridos, que Jesus olha para ele e Jesus responde a petição daquele homem, porque Jesus, queridos, responde, queridos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós, queridos, somos sinceros ao Senhor, queridos, a confissão dos nossos pecados abre os ouvidos de Deus. Se você quer ser ouvido por Deus, se você quer que suas orações sejam ouvidas, uma das condições que Deus nos dá é se arrepender dos seus pecados, é se arrepender daquilo que você tem feito que não tem agradado o Senhor, porque, queridos, Deus ouve a um coração quebrantado. Aleluia! Nessa noite, você precisa confessar com a sua boca, como fez esse homem. Confesse com a sua boca as suas falhas, confesse os seus pecados ao Senhor e Ele vai te ouvir. Uma outra atitude desse homem, queridos, que nós podemos ver na palavra do Senhor, a Bíblia diz que esse homem clamou a Jesus. Olha o que é que diz o verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você lembra daquele cego de Jericó? O cego de Jericó, quando Jesus passava naquela cidade, a Bíblia diz que o cego de Jericó clamava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na cruz do Calvário, esse homem, querido, grita para Jesus, clama a Jesus dizendo: Jesus, lembra-te de mim
quando vieres o teu reino. Esse homem clamou a Jesus, e a palavra do Senhor diz, queridos, lá em João, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Eu quero concluir a minha mensagem nessa noite, essa palavra que Deus colocou no meu coração, com o versículo 43. Olha, queridos, vai na sua Bíblia. Jesus responde para esse homem. A palavra do Senhor diz assim, queridos: e lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus responde às nossas orações. Jesus responde, queridos, quando nós chegamos na presença do Senhor com sinceridade. Quando nós chegamos na presença do Senhor, queridos, nos colocando, confessando os nossos pecados. Quando nós reconhecemos a soberania de Jesus. Quando nós clamamos a Jesus. Se você disser nessa noite: Jesus, lembra-te de mim. Jesus, olha para a minha família. Jesus, eu estou numa cruz. Jesus, eu sei que eu sou pecador. Jesus, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz atos que não te agradou. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite: lembra-te de mim. Queridos, Jesus responde. Jesus respondeu para aquele malfeitor que estava na cruz. Jesus respondeu àquele malfeitor que já tinha sido condenado pelos homens. Eu não sei se os homens já te condenaram. Eu não sei se os homens têm condenado você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus responde à oração daquele que confessa os seus pecados, daquele que reconhece a soberania dele, daquele que clama a ele, queridos. Eu quero convidar você nessa noite ainda abrir a sua Bíblia para um último versículo, e eu quero convidar os irmãos do Ministério do Louvor a subir aqui em cima. Nós vamos estar louvando ao Senhor daqui a pouco. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 7, diz assim o texto da palavra do Senhor: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia, queridos. O versículo 43 diz assim: Jesus lhe respondeu. Jesus lhe respondeu. Eu vou repetir de novo. Jesus lhe respondeu. Sabe a quem foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu ao homem que estava condenado, ao homem que estava nas últimas horas da sua vida, ao homem que estava prestes a morrer. A Bíblia diz que Jesus respondeu para ele. E sabe qual foi a resposta de Jesus? É a resposta que Jesus quer te dar nessa noite. Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo, filho, estarás comigo no paraíso. Eu não sei se você tem interesse de alcançar a vida eterna. Eu não sei qual tem sido as suas atitudes nesses últimos momentos. Se é atitude de blasfêmia, se é atitude de zombaria, de incredulidade. Eu não sei se nesses últimos tempos de pandemia você tem sido incrédulo. Eu não sei se nesses últimos dias você tem tido atitudes de desprezo de Jesus. Mas eu quero convidar você nessa noite a mudar suas atitudes. Reconheça a soberania de Jesus. Creia e tema a Deus. Confesse os seus pecados com palavra, clame a Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para adorar o Senhor nessa hora, e depois nós vamos estar orando. Se você estiver sentado nessa hora, se coloque de pé, vamos louvar o Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso
do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado, aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, que eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Aleluia. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu não sei como está o tempo da sua vida. Eu não sei se você está numa cruz. Eu não sei o tempo de aflição, o tempo de dores, o tempo de angústia. Mas eu quero dizer para você nessa noite: tem atitudes na sua vida que tem que ser urgência, que você tem que tomar com muita urgência. Você não pode perder mais tempo. É tempo de quebrar o vaso. É tempo de adorar o Senhor. É tempo de reconhecer. É tempo de confessar. É tempo de clamar. Você está ouvindo a palavra. Você está meditando na palavra. Você está tendo conhecimento da palavra. O Senhor não te abandonou. O Senhor ainda não te deixou. Apesar de nós tantas vezes termos o deixado, o Senhor ainda não te deixou. Ainda dá tempo. É tempo de quebrar o vaso. É tempo de se deleitar. É tempo de se derramar na presença do Rei, do Senhor, dos Senhores. Ele ressuscitou, queridos. Ele está vivo. Ele está aí próximo de você. Ele está bem pertinho de você. Abre o seu coração para Ele nessa noite. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na Páscoa, mas na Páscoa Ele venceu a morte. Na Páscoa Ele ressuscitou. Você precisa apenas essa noite levantar sua mão e dizer: Jesus, lembra-te de mim. Você precisa dizer para Jesus: lembra-te de mim. Eu sei que os meus atos, as minhas atitudes não merecem, mas eu sei que o Senhor
É o Deus poderoso que pode me salvar nessa hora. Quebra o seu vaso, quebra o seu vaso, quebra o seu vaso. Se deleite na presença dEle. Se derrame na presença dEle agora. Onde você está, filha? Filho, onde você está? Onde você está? O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ele te escuta. Ele quer te responder nessa noite, assim como ele respondeu aquele homem naquela cruz. Assim como ele respondeu aquele malfeitor que confessou seus pecados, ele também quer te responder. Ele quer dizer para você nessa noite: hoje estarás comigo no paraíso, filho. Onde você estiver, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar sua mão no seu coração. Se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confesse a Ele agora as suas falhas. Quebre o seu vaso. Quebre o seu vaso. Adore a Ele. Quebre o seu vaso. Se derrame na presença dEle. Diga para Ele: Pai, eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas falhas. Perdoe as minhas fraquezas. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero orar por você, filho. Eu quero orar por você, filha. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por essa filha. Eu oro por esse filho, que assim como aquele homem naquela cruz, aquele malfeitor, te reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite, Senhor, reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas. Deus, que nessa noite o Senhor receba ele, receba ela, Senhor, no teu reino. Que o Senhor nessa noite receba ele, ó meu Deus, no teu paraíso. Toma nas suas mãos essa filha. Ó Deus, faz como te apraz, que seja um tempo novo, um tempo da alegria do teu Espírito. Escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. Faz um novo tempo na vida desse filho e dessa filha. Eu oro em nome e para a glória do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Aí onde você está agora, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Vai dando um abraço. Aleluia! E vamos fazer um momento agora de confraternização aí. Dá um abraço na pessoa que está na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom, nós estamos chegando ao término do nosso culto nesta hora. Aleluia! Queridos, e queremos dar apenas alguns avisos muito importantes para os irmãos, né? Nós queremos agradecer. É um momento de gratidão. Essa noite é um momento de gratidão. Gratidão, né? Porque Jesus nos alcançou, né? Gratidão por alguns irmãos que chegou até nós. Alguns motivos de gratidão. Gratidão pela vida da irmã Dirlene, né? Gratidão pela vida dos irmãos que passaram o sábado todinho louvando ao Senhor, declarando que Ele vive, que Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar. Aleluia! Então nós somos gratos ao Senhor por todo o grupo da IBR, pelos irmãos da IBR. Gratidão pelas células em família. Gratidão pela fidelidade dos irmãos nas orações, pelo cuidado uns com os outros. Gratidão pelos dízimos, pelas ofertas, que mesmo na distância tem colocado sua fé em prática, irmãos, e tem levado a palavra do Senhor nas células, em suas casas, e que tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Somos gratos ao Senhor pela IBR, pelos irmãos. Somos gratos também pela vida dos irmãos que foram alcançados nesse tempo, queridos. A irmã Neide, a irmã Maria Verene, que se reconciliaram com o Senhor nesses dias. Somos gratos também ao amigo do irmão Anderson, ao Ismar. Gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, meus queridos irmãos. Então nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Nós queremos também trazer o aviso seguinte, queridos. Nesta terça-feira agora, nós estaremos de plantão aqui na igreja, das 9 da manhã às 11 do dia, das 9 às 11 da manhã, estaremos aqui na igreja
tá? Eu e a minha esposa, nós vamos dar um plantão psicológico e um plantão pastoral. Se você quer falar com o pastor, quer conversar conosco, uma palavra pastoral, nós estamos aqui na igreja na terça-feira. Como também a minha esposa, se você deseja um atendimento psicológico com a psicóloga, a irmã Nilda estará aqui também para receber os irmãos e ouvi-lo e ajudar no que for necessário. Então, irmãos, estaremos aqui de prontidão e se você desejar, estamos à disposição dos irmãos e vamos estar, não é, sempre em contato um com o outro, não deixando faltar em nada. Amém, queridos? É motivo de alegria e de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Nós queremos nesta hora orar ao Senhor, fazer a nossa oração final e depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar num momento de oração. Quero lhe convidar a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Quero orar ao Senhor pela sua vida, pela sua família, não é? Em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia! Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado no nosso meio. Durante esse tempo, Senhor, mesmo diante desse momento de pandemia, mas nós queremos te agradecer e nós louvamos ao Senhor pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem dispensado a nós. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu grande amor. Oh, meu Deus, nós colocamos agora diante do Senhor, meu Deus, a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, Senhor, vai repreendendo todo mal, todo espírito de morte no nosso meio, meu Deus, e manda a provisão do céu para a nossa nação, fica conosco. Agora nós te pedimos, Senhor, que a tua graça maravilhosa, que o teu amor bendito, que as consolações do teu doce Espírito, seja com todo o teu povo aqui reunido agora e para todos sempre. E os amados irmãos diz, amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, você vai dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana na presença do Rei Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Que quebra o jugo do meu pecado e tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra-o do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte
é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim.